Olá a todos vocês, aqui é Emerson Pantaléu e nós estamos iniciando esta jornada, neste novo programa aqui da TV Galáctica, o programa Essenf, o chamado da floresta. Então, é um grande prazer estar com vocês. Eu quero aqui agradecer ao Wagner Dorim, a Karen, agradecer a Cida, todos esses parceiros aí da TV Galáctica que propiciam, que possa termos essa conexão com o xamanismo, com a sabedoria dos povos nativos, com a sabedoria que vem da natureza e passar aqui através destes programas. Este é o nosso primeiro programa, nós vamos ter toda semana e estaremos falando muitas coisas legais, trazendo muito trabalho aí bacana, muito conhecimento, vivência, orações, cânticos, tudo que é ligado a esta força do xamanismo. Eu quero então primeiro me apresentar, como também esse é o primeiro programa. Então, meu nome é Emerson Pantaléu Caparelli, eu sou representante do xamanismo no Fórum Interreligioso e de Cultura de Paz da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. Também represento o xamanismo no Complir, que é o Conselho pela Promoção da Liberdade Religiosa Municipal, isso pertence à cidade de São Paulo, a Secretaria de Direitos Humanos Municipal, e também represento o xamanismo na Frente Interreligiosa Dom Paulo Evaristo Arnes, por Justiça e Paz. Lembrando que são todos trabalhos voluntários, tá? Eu quero aqui explicar para vocês um pouco a minha trajetória no xamanismo. Eu tenho 31 anos, desde os 13 anos eu ouvi uma palestra sobre xamanismo e com isso eu me identifiquei muito, chorei até na palestra, nem se eu tinha 13 anos, já faz aí 18 anos, atrás, 18 anos atrás. E nessa palestra eu me identifiquei muito e comecei a estudar, então assim, eu estudei muito com vários xamãs urbanos, muitos até conhecidos, da população, São xamãs urbanos, são neo-xamãs, ou seja, são lideranças, são terapeutas, mas que não são indígenas, tá? Então, por exemplo, a Carminha Levi, o Ciro Leão, o Vitor, o Samuel. E estes trabalhos, esses estudos, essas vivências foram potencializadas, digamos assim, quando com 16 anos eu comecei a trabalhar com cultura, na parte social, cultural, de gravação de CD, de DVD, de eventos, festivais, e com isso comecei a estar presente, a ir visitar comunidades indígenas do estado de São Paulo, principalmente, e depois de várias regiões do Brasil. Então, com isso, eu aliava o estudo do xamanismo urbano, do neo-xamanismo, com a sabedoria do povo indígena. O xamanismo urbano, desses terapeutas que eu citei e de outros, costumam falar mais sobre o xamanismo norte-americano. Vocês podem ver que é mais difundido, os conhecimentos do xamanismo norte-americano, dos Estados Unidos, do Canadá, e realmente é uma sabedoria incrível. Só que assim, o xamanismo está presente em todos os continentes, em vários países. Então, ao contato com os indígenas nas comunidades aqui do Brasil, vamos dizer assim, resumindo, eu acabei tendo contato com os chamóis, que são os pajés, as lideranças espirituais, os caciques, e aprendendo vários trabalhos relacionados à medicina indígena, ao trabalho espiritual, à sua cultura, às suas tradições como um todo. Então eu tive a honra de participar realmente assim, de vários rituais que às vezes a liderança espiritual falava assim, Emerson, é para você entrar lá na casa de reza. E depois eu ia descobrir que nunca alguma pessoa que não era indígena entrou. Então, assim, é com muita honra, eu tive muita sorte, muita honra, muita bênção, muita gratidão por ter tido essas oportunidades e aprender com os indígenas dentro da aldeia. E, claro, também fora, em vários eventos, atividades, enfim. Mas isso foi muito importante porque, aliado ao estudo do xamanismo, isso alavancou todo esse trabalho. Então, há mais de 10 anos eu sou terapeuta xamânico, eu dou cursos, dou palestras, conduzo rodas de conversa, vivência, workshop, faço atendimentos com a limpeza energética xamânica, a pagelância e a massagem de chakras e também
com o tarô, né, os tarôs xamânicos, e esses atendimentos eu faço tanto presencial quanto online, tanto assim, particular, né, também quando são trabalhos de cursos, né, workshops, vivências, de modo coletivo também. Eu também sou criador da Essenf, né, que até leva o nome aí também do programa, que é a essência cultural do espírito nativo da floresta, que é um trabalho que eu tenho em conjunto com um amigo, que um dia eu conto num programa a história que eu tenho com esse amigo, mas ele já desencarnou, e eu não conheci ele pessoalmente, mas a gente tinha uma ligação incrível, que era de Manaus. Então, a Essenf, ela surge no coração da Amazônia, com o Manuel, que é esse amigo que já desencarnou, e ao mesmo tempo no coração do centro urbano aqui da Selva de Pedra, lá a selva amazônica, que é a Selva de Pedra de São Paulo, a partir desse trabalho que eu desenvolvia. Então, a Essenf, ela já era um estudo aí de muito tempo atrás, mas em 2014 ela alavancou de vez como um trabalho, um conjunto de ações que tocam, né, que trazem a questão social, cultural e espiritual dos povos originários, dos povos indígenas, no intuito de preservar as suas tradições, de preservar a sua identidade e de fortalecer, manter, apoiar, divulgar, compartilhar, fazer isso, né, ser mostrado, né, tudo que envolve aí a cultura indígena. Então eu trabalho com várias comunidades do estado de São Paulo. Eu moro em São Paulo, capital. Para quem não sabe, na cidade de São Paulo, nós temos 18 aproximadamente aldeias indígenas, porque são 12 em Parelheiros, que é no extremo sul de São Paulo, é bem assim, afastado, né, por exemplo, do centro da cidade, mas ainda pertence a São Paulo, é no extremo sul da cidade de São Paulo. E no Jaraguá tem 6 aldeias, né, elas são todas Guarani, mas também tem tupis, né? No Jaraguá tem 6 aldeias, e o Jaraguá fica ali, né, no Pico de Jaraguá, ali na zona de norte e oeste da cidade de São Paulo. Essas pertencem a São Paulo. Mas nós temos, logicamente, na Grande São Paulo, temos a reserva indígena em Guarulhos, a aldeia Filhos desta Terra, que é uma reserva multiétnica, ou seja, várias etnias, várias tradições indígenas, principalmente do Nordeste, mas também de outras regiões. Lá tem mais de 8, 10 etnias diferentes. E tem, assim, na Grande São Paulo, como eu falei, né, tem indígenas no ABC, em Osasco, e também em várias outras cidades do litoral sul, do litoral norte, do Vale do Ribeira, no interior. Então o estado de São Paulo é riquíssimo de aldeias nativas e também de indígenas que moram em contexto urbano. Para quem não sabe, no Brasil, nós temos aproximadamente 1 milhão de indígenas, de mais de 300 etnias, falantes de mais de 270 línguas diferentes, onde você tem, logicamente, uma ramificação para ficar mais fácil de entender, a partir de 2 troncos, tá? O G, macro-G e o Tupi, e onde essas línguas, elas, a partir desse tronco, ela tem similaridades em alguns aspectos, mas são diferentes. Então imagina mais de 270 línguas. Agora vocês imaginam que o povo indígena, ele está no planeta todo. 5% da população mundial é indígena. Nós temos mais de 5 mil etnias diferentes. Os indígenas são presentes em todos os continentes, em todos. Tem indígena, né? Tem a sabedoria indígena até na Europa. Tem gente que às vezes me pergunta, vocês podem pesquisar, um dia eu posso falar sobre eles melhor. O povo Sami. O povo Sami fica na Finlândia, na Europa, né? Na região nórdica, não só na Finlândia, mas também uma parte assim da Noruega, onde era a Escandinávia, tem um pouco na Dinamarca. É um xamanismo do povo Sami, lá na Europa. E você vai encontrar, então, indígena e xamanismo em toda a América do Sul, né, como nos povos andinos, por exemplo, mas em toda a América do Sul, em toda a América Latina, em toda a América do Norte, no Havaí. Você vai encontrar na África o xamanismo africano. Você vai encontrar na Oceania o xamanismo lá, os indígenas. É muito forte a sabedoria dos Maori, né, da Nova Zelândia, da Austrália. Você vai encontrar no Japão, para quem acompanhou as Olimpíadas, tanto na abertura quanto no encerramento, teve a presença do povo indígena. Dar com os tambores, foi inclusive muito bonito. E você encontra, então, você tem indígena, então, em todos os continentes, né? Na Ásia, na Oceania, na África, na Europa, na América, na Sibéria, né? Ligado aí à Rússia, né? Que é na antiga União Soviética. Então, eu sempre falo o seguinte,
o xamanismo, né, como a gente está nosso primeiro programa, é muito importante explicar um pouco sobre a origem, né, dessa tradição. O xamanismo, logicamente, é uma tradição espiritualista. Nós não usamos muito o termo de religião, por quê? O indígena fala que nós não precisamos se religar a nada, nós já fazemos parte. Então, religião vem de religar, de reconectar. É uma ideia interessante, é uma palavra bonita, né? Você se reconectar, não está errado. Mas o indígena fala assim, você não precisa se reconectar, só precisa ser, porque já está em você, já está em cada um de nós, essa força espiritual, ligada à natureza e ligada também à nossa alma, ao nosso espírito, à nossa essência. Enquanto ser humano, mas também enquanto filho dessa força, né? Filho, filha, dessa força da Mãe Terra, dessa força do cosmos, do grande espírito, de Deus, seja o nome que dê. Então, o que é importante? Que a gente saiba que o xamanismo é uma filosofia espiritualista que vem da sabedoria dos povos originários. Tá? A palavra xamanismo vem de xamã. Xamã é um sacerdote, é aquele que conecta, né, faz uma ponte entre o mundo visível e invisível. É aquele que desperta a força do curador no próximo. É aquele que usa dos instrumentos, das ferramentas, das orações para trazer algum tipo de trabalho de cura espiritual. E veja bem, isso tem em todo lugar do mundo, em todas as culturas, só que de nomes diferentes. Então, xamã vem de chá, que na língua Tong dos indígenas siberianos que pertencem à Rússia, chá quer dizer conhecer, xamã é aquele que tem o conhecimento. E aí xamanismo vem a religião, a tradição, que parte do princípio desta liderança espiritual, que tem dentro de si um equilíbrio das polaridades, dos elementos, das forças da natureza e ajuda o outro a ativar isso. Porque é muito importante que a gente lembre-se que todos nós somos xamãs. Todas as pessoas vêm falar, mas o xamã... Eu falo, todo mundo é xamã. Mas o grande xamã é só Deus, o grande espírito, pai e mãe. Mas todos nós somos xamãs, porque todos temos dentro de nós a essência divina. Todos temos dentro de nós o mestre interior, com um potencial latente para se manifestar. E para se manifestar através de sermos seres melhores, de sermos seres que manifestam realmente o amor divino através de nós. Essa é a nossa meta, né? Seria o nosso sentido da vida. Aprender a amar, a se amar e amar ao próximo, amar a tudo, amar ao grande espírito, né? Como falava nas escrituras até da Bíblia sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, e ao próximo como a ti mesmo. Então você vê que são ensinamentos, né, de outras tradições, mas que tem tudo a ver. Então o xamanismo, ele é a filosofia espiritual dos povos originários e vocês viram que ele é muito complexo, porque eu acabei de falar, são mais de 5.000 culturas no planeta. No Brasil, por exemplo, são 1 milhão de indígenas. Então imagine, cada um tem uma forma de ritualística. Por isso que, como há muita pluralidade, diversidade, há muitas diferenças, e essa é uma grande beleza, né, dessa riqueza de diversidade que tem dentro da cultura indígena, as pessoas, né, vamos dizer assim, o não indígena, achou melhor catalogar esse conjunto ritualístico das tradições indígenas pelo nome xamanismo. Então, se você for numa aldeia indígena, principalmente aqui no Brasil, você vai falar se é do xamanismo, né? O indígena vai falar provavelmente que não sabe o que você está falando. Porque eles não usam esse termo. Esse termo é usado pelos não indígenas para designar o conjunto das ritualísticas indígenas, para ficar mais fácil de você entender, porque cada um tem um tipo de trabalho, cada um tem um modo de ritual. Então, por isso que criou-se essa ideia, né, mais bem comum, né, vamos dizer assim, uma palavra que pudesse resumir tudo isso. O que é importante analisar também? Você pega, por exemplo, em Parelheiros, como eu citei, você tem 12 aldeias indígenas. Elas são da mesma etnia, Guarani e Imbiá. Muitos, ou quase todos, são parentes entre eles, entre essas aldeias. Então, são 12 aldeias que pertencem a 2 terras indígenas reconhecidas, né, pela FUNAI, reconhecidas pelo governo federal, que é a terra indígena Crucutu e a terra indígena Tenondeporã. Você tem, então, nessas 12 aldeias, uma mesma etnia, olha só, mas de uma aldeia para outra, mesmo sendo parentes, tem modos de vida diferentes. Então você pega uma mesma terra indígena, uma mesma cidade que é São Paulo, uma mesma etnia que é Guarani,
mesmo assim, famílias, porque ali tem primos, parentes de primeiro, segundo, terceiro grau, quarto grau, mas são diferentes de uma aldeia para outra, porque cada um tem um modo de vida, tem um costume. É claro, tem muitas semelhanças, mas tem diferenças. Então, por isso que a gente fala que é complexo. E aí você pega que a cultura e a espiritualidade indígena, além de ser complexa, ela é integrativa. Ela traz, claro, os rituais e as tradições, mas ela é aberta para também o modo de vida daquele contexto, daquela comunidade, do que se está passando naquele momento, naquela aldeia. É muito importante que a gente lembre que numa aldeia indígena, né, eu vou pegar assim como base, porque, claro, tudo isso que eu estou falando, gente, é um modo de ver, tá? O meu xamanismo, ele tem essa linha, mais assim, espiritualista, universalista, tem outros que têm outras linhas. Os indígenas, tem etnias que têm certas tradições, que são diferentes de outras, como eu estou dizendo, né? Mas é importante, assim, que a gente entenda que na maioria das aldeias indígenas, você tem a liderança comunitária, que é chamada de cacique, e você tem a liderança espiritual, que é chamada de pajé, só que esse termo nem sempre é muito usado pelos indígenas, principalmente Guarani. Eles falam chamói, né? Chamôs, que são os mais velhos, a sabedoria das lideranças espirituais. E muitas vezes não é só um. E também no cacique você tem, às vezes, outras lideranças que ajudam o cacique. Vice-caciques ou lideranças mais novas, mais velhas, para ajudar também, mas sempre no intuito de trazer o bem comum da comunidade. Então, o cacique atua, ou a cacique, né? Porque tem caciques homens e caciques mulheres, assim como tem pajés, né? Homens e mulheres. Então, o cacique, ele tem essa liderança comunitária, é uma coisa assim mais social, mais política, mais cultural, mais do modo de vida, do bem comum, da sobrevivência daquela aldeia. E o chamói, o pajé, ou xamã, é aquele que traz a cura através da espiritualidade, que traz a cura das doenças, que traz, às vezes, um insight através de um sonho, de uma intuição, de uma mensagem que chega, enfim. Então, geralmente a disposição é essa. Mas o que é legal da comunidade indígena? O respeito. Então, o indígena acredita que todos têm importância e todos têm que ser ouvidos. Por isso que eles ensinaram essa questão do círculo. No círculo, todo mundo se vê, todo mundo tem o direito de falar e o dever de ouvir. Mas todo mundo pode ter um lugar de fala, um poder de fala. Então, os indígenas valorizam e honram muito as crianças, porque elas são a pureza, elas representam a vida nova, a espontaneidade, a alegria, né? E vão ser os adultos do futuro. Respeitam muito os mais velhos, os mais sábios. Isso é importantíssimo, tá? Tem muitas... Hoje em dia, assim, tem muito essa questão do preconceito, né? Ou da discriminação, ou de afastar, né, os chamados idosos. É que a gente fala mais velhos porque os indígenas falam assim, e é com todo respeito, carinho e amor, mas é o jeito de falar, né? Então os mais velhos, mais antigos, mais sábios, mais anciões. Então tem o conselho dos anciões nas aldeias, para ouvir a sabedoria dos mais velhos, tanto em tomadas de decisões, quanto nessa questão de uma visão mais, digamos, espiritual, quanto também no ensino às crianças, aos mais novos, sobre a experiência dos mais velhos. Que aí eles também aprenderam com os pais, com os avós, com os bisavós. Então, vem muito de geração, porque a tradição indígena, assim como outras tradições, como a africana, indiana, tem muito a questão da oralidade. Não tem livros escritos sobre isso, mas é pela tradição oral, é pelo falar. Então é passado muito de geração em geração. Então você tem na aldeia indígena isso, você respeita assim, as mulheres, somente hoje em dia está tendo muita assim, abertura, né, para fala das mulheres. Isso é importantíssimo para as mulheres indígenas, para as guerreiras, para as mais velhas, para as mais novas, para novas lideranças. Isso é muito importante. E também dos guerreiros, né, das guerreiras. Então, assim, todos são ouvidos. Por isso que numa aldeia é realmente um princípio de comunidade, de comum, né, algo que é comum, que você está ali em comunhão, comungando, cooperando, se complementando, acompanhando, em companhia. Você vê, tudo vem desse radical com, ou seja, estar junto de. E cooperando, né? Cooperação. E também consagração, né? Porque tem muitas consagrações nas aldeias indígenas de vários estilos aí, se Deus permitir, o Grande Espírito permitir, pelos vários programas a gente vai estar podendo falar, né, mais sobre isso também. Mas é muito importante, então, que a gente entenda essa disposição de como funciona uma aldeia indígena, para a gente entender aí sim da onde vem
o berço do xamanismo, do conjunto de ritualísticas da sabedoria indígena. E aí então a gente pega que o xamanismo, embora ele seja tão complexo, porque faz parte dessa cultura tão rica e diversa dos povos originários, ele é simples. Por que ele é simples? Primeiro, porque o indígena ele tem uma vida simples, ele tem simplicidade. Porque nessa simplicidade está a honestidade, está a gratidão, está cada um cumprir com o seu papel. E aí eu vou abrir um parênteses, quando eu estava falando da aldeia, cada um é importante dentro da aldeia, porque cada um tem o seu papel. E aí que tá, é respeitado, não é forçado a você fazer algo que não é do seu dom. Por isso que no batizado, o pajé, a liderança, os mais velhos, né, recebem a força para saber qual o nome indígena que aquela criança, ou aquele jovem, ou mesmo até se for um batizado enquanto adulto, vai receber. Porque a força que vem tá falando o que aquela pessoa veio fazer. Então, por exemplo, você pega o nome, por exemplo, Tupã, tem muito esse nome. Tupã é uma força divina que vem através do trovão. Ou seja, Tupã é um raio, um trovão, uma força espiritual, né? Ou uma força no sentido de alguém que tenha força para decidir algo, né? Seja alguém que fale bem, que não desista, né? Que vai adiante para o bem comum da aldeia, por exemplo. Dando exemplos, né? Então, aquele indígena recebe o nome Tupã. Então, ele vem nessa energia. O outro pode receber o nome de Jaguar, que é o lobo. Então ele vai vir através da medicina do lobo. O outro pode receber de Caraí, que é o sol. Então ele é um sol que ilumina. Eu estou usando termos que são do Guarani e do Tupi. Em outras etnias vão ter outros termos. Mas esse nome indígena, ele traz as características da personalidade da pessoa. Isso é muito legal. E aí você vai falar, mas quando criança, quando jovem, como vai saber direito a personalidade? Por isso que tem os mais velhos, os pajés, os chamóis, porque eles vêm inspirado para trazer o nome para aquele indígena, porque ele vai estar na vibração que aquele nome traz, que aquele nome projeta, que aquele nome, né, enfim, tem a característica que traz aquele nome. Então isso é muito legal, por isso que tem também no xamanismo norte-americano, por exemplo, o touro sentado, né, você já deve ter ouvido falar, o cacique pena vermelha, o trovão, né? O cavalo louco, tinha também. Porque são nomes que identificam a característica daquela personalidade daquele indígena, daquele ser. Então aí a gente vê que cada um tem uma missão, cada um tem um propósito. Então o indígena que não sabe lidar com as mãos, ele não vai estar ali fazendo artesanato. Ele vai estar às vezes caçando, ele vai estar às vezes decidindo coisas que estejam fora da aldeia, ou como alguém mais espiritual, entendeu? Então, cada um tem a sua missão. Isso é muito legal, porque aí tem o respeito, não só ao ser, mas à alma daquele ser, que sabe o que veio cumprir na Terra e sabe que o bem comum é sempre a aldeia. Então, todos aprendem e crescem juntos. Isso é muito importante também de saber. Bom, gente, e aí com isso, você tem essa simplicidade no que eu disse, nesse sentido de você respeitar a vida. E a simplicidade é respeitar os outros seres, respeitar a natureza e agradecer por cada coisa que tem. O ar, o fogo, a água, a terra, os elementos, agradecer pelas direções sagradas, agradecer pelo sol, pela lua, pela chuva, agradecer pelo alimento, agradecer pelo reino animal, pelos animais, pelos vegetais, pelos minerais. Então, você tem esse princípio de gratidão. Isso também tem a ver com simplicidade. E a outra característica principal que eu falei, né, que o xamanismo é complexo, mas ele é simples. É simples porque você, em todas as tradições, tem uma coisa como base: o respeito, o amor e a gratidão à natureza. E sabendo, conscientizando-se de que tudo vem dela, inclusive nós mesmos. E por isso, nós temos que aprender a protegê-la, porque a gente vai estar protegendo a gente mesmo, a nossa própria casa, a cuidá-la, a agradecê-la, a honrá-la, não só a natureza como um todo, como também todos os seres vivos dessa natureza. Então aí você tem o xamanismo como essa grande conexão de tudo isso que eu falei. Então você vê que é um universo mágico. E eu nem ainda adentrei, né, para falar mais profundamente. No próximo programa eu posso colocar um pouco mais algumas características que são importantes dentro dessa visão do xamanismo. Então essa foi assim uma pincelada nesse programa de abertura deste trabalho que eu fico muito honrado de poder estar fazendo, que eu agradeço a todos vocês que estão assistindo, também agradeço a oportunidade aí através da TV Galáctica e desses queridos amigos e irmãos, e como a gente vai falar ainda muito sobre, né, xamanismo, mas como
na tradição xamânica, a gente diz assim, todos os instrumentos, né? Eu vou mostrar aqui esse é a maracá, ó, chocalho indígena, tem outros instrumentos, depois em outros programas eu mostro. Todos os instrumentos são sagrados e passam uma mensagem, passam uma energia. Mas a gente fala que o primeiro instrumento nosso é o canto, é a voz, né? E através da voz a gente pode cantar, a gente pode sussurrar, gritar, fazer um lamento, um choro. Pela palavra a gente pode destruir a vida de alguém, infelizmente, como muitos fazem. Mas também pode fazer uma palavra que faça a pessoa ressurgir, a pessoa ter mais ânimo, né? Mais esperança, enfim. Então, o som que é emitido pela voz é o primeiro instrumento que temos. Então eu sempre costumo fazer um cântico na abertura, né? E no final. Eu não fiz dessa vez na abertura, porque é o primeiro programa, a gente está aqui trazendo esse conhecimento, trazendo essa força, né? Que vem da floresta. Mas eu vou fazer agora no final um cântico, né? Uma força, uma expressão através do som da maracá, tá bom? Então quem quiser fechar os olhos... Orema, Horoana, Panawa, Horoana, Taquarepora, Taquarepora, Orema, Horoana, Panawa, Horoana, Taquarepora, Taquarepora, Horema, Horoana, Panawa, Horoana, Taquarepora, Taquarepora. Este é um cântico onde a gente está agradecendo a força que vem através das águas, para que essa energia da água, que ela nos ensina a fluir com a vida, possa fluir através das nossas emoções, dos nossos pensamentos, das nossas palavras e ações, para fluir de forma equilibrada, igual a água serena. Ela vai assim do jeito dela, cada um no seu jeito, no seu ritmo, cada um tem o seu ritmo, tem o seu momento, tem o seu jeito de fazer. E é muito importante que a gente saiba que cada jeito é especial, mas encontre o seu, que é da sua forma, original de ser. E assim como a água, ela sempre chega no destino dela. Ela sempre cumpre com o objetivo, independente do obstáculo. Ela não para reclamar, ela simplesmente segue. Então, é o que traz esse ensinamento deste cântico guarani. Os tupis também às vezes fazem, que é um cântico muito assim, que toca no coração, porque toca muito no emocional e no sentimental. Muito obrigado a todos vocês. Que vocês possam ter uma excelente caminhada e jornada na vida. E este foi o nosso primeiro programa aqui pela TV Galáctica, que eu agradeço e honro, e até a próxima. Gratidão.